2 países. Uma viagem no tempo, na história e no mundo para conhecer um pouco mais sobre os 200 anos da independência do Brasil e do Piauí da coroa portuguesa. A TV Cidade Verde cruzou o Atlântico, visitou os principais museus e arquivos do Brasil e de Portugal, que guardam parte dessa história. Conhecemos e revisitamos lugares, ouvimos historiadores, escritores, professores e estudiosos sobre o assunto. O projeto A Viagem da Independência está dividido em 4 paradas. No dia 7 de setembro, conhecemos em Porto a Igreja de Nossa Senhora da Lapa, que guarda o coração de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. O coração de Dom Pedro I está guardado aqui na Igreja da Lapa desde o dia 7 de fevereiro de 1835. Logo que o coração chegou a Porto, ele ficou exposto nesta igreja numa vigilância 24 horas. E em 1837, ele foi transportado para este belíssimo mausoléu, que foi construído especialmente para guardar o coração do nosso imperador. Visitamos também o Palácio de Queluz, entramos no quarto em que Dom Pedro I nasceu e morreu. Em Lisboa, conhecemos de perto locais históricos que marcaram a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Este é um dos pontos turísticos mais visitados de Portugal. Nesta região ficava o antigo Porto de Lisboa. Daqui saíam as embarcações para as grandes descobertas, como a de Pedro Álvares Cabral. E daqui também saiu toda a família real, seguindo pelo Rio Tejo, avançando pelo Atlântico, para uma viagem que duraria cerca de 2 meses e que transformaria o Brasil colônia em um país independente. Aqui no Brasil, fomos ao Rio de Janeiro, ao Paço Imperial, a primeira residência da família real. Em Petrópolis, tivemos acesso ao principal acervo do país referente ao Império Brasileiro, como a carta de abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. É muito emocionante ter acesso a um documento tão raro como esse. Mesmo sem poder tocar, mas só em ler aqui o texto original, a gente já faz uma viagem no tempo. E este documento só passou a fazer parte do acervo do Museu Imperial em agosto de 1974, quando ele foi doado pelo Senado Federal. Em São Paulo, mostramos lugares que testemunharam a história da família real e os acontecimentos marcantes da independência. A nossa segunda parada foi no dia 19 de outubro, data em que marca a proclamação da Vila de São João da Parnaíba à causa da independência. Encontramos raros documentos no Arquivo Público do Piauí sobre esta época. Tivemos acesso ao inventário de Simplício Dias da Silva, político, rico comerciante, senhor de escravos e que atuou de forma decisiva na luta da independência contra o major português João José da Cunha Fidié, que defendia a coroa portuguesa. Nesta jornada, fizemos paradas estratégicas. Fomos ao Palácio do Itamaraty para ver de perto mapas e cartas hidrográficas que ilustram como era a formação do nosso estado nos séculos XVIII e XIX. Entre os documentos do acervo da Mapoteca do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, nós encontramos esta carta hidrográfica do Rio Parnaíba, que foi levantada por Simplício Dias da Silva em 1806. Do outro lado do Atlântico, no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, encontramos um mapa original da Vila de São João da Parnaíba, de 1798. Na época, o pequeno lugarejo tinha apenas 366 casas. Agora seguimos para a nossa terceira parada, dia 24 de janeiro, data que marca a adesão de Oeiras, primeira capital da província do Piauí, ao movimento da independência. Neste ponto da viagem, vamos conhecer os fatos históricos, as lutas e outros importantes personagens que atuaram de forma decisiva para a independência do nosso estado. Brigadeiro Manuel de Souza Martins, também conhecido por Visconde da Parnaíba, militar, político, rico fazendeiro, que logo após o dia 24 de janeiro de 1823, assumiu o governo da província por 20 anos. Manuel de Souza Martins, ele era um sertanejo, um homem de poucos estudos, com um conhecimento muito superficial
da língua portuguesa, mas mesmo assim era um homem que tinha um desejo muito grande pelo poder. Leonardo de Carvalho Castelo Branco, poeta e filósofo com vocação de cientista, liderou a adesão de Piracuruca pouco antes de Oeiras à causa revolucionária, mas acabou sendo preso. Depois de ser preso no Brasil, Leonardo de Carvalho Castelo Branco foi transferido aqui para Portugal e ficou na cadeia do Limoeiro, que funcionava neste prédio e que entre os séculos 17 a 19 foi a principal prisão aqui de Lisboa. Na Torre do Tombo, um dos maiores arquivos históricos da Europa, encontramos documentos originais que relatam 3 momentos importantes da vida deste piauiense. A proclamação em que Leonardo convoca o povo piauiense a aderir à causa da independência, a ordem régia de prisão e um pedido de clemência ao rei. Diz Leonardo de Carvalho Castelo Branco, natural da província do Piauí, casado, morador e estabelecido na mesma, que tendo sido preso por motivo de opiniões políticas, foi remetido para a cidade do Maranhão e dali para esta capital. No Arquivo Histórico Ultramarino, ainda em Lisboa, encontramos documentos enviados pela Junta de Governo do Piauí reconhecendo a aclamação de Dom Pedro I e também um relato do Major Fidié sobre o embate da Lagoa do Jacaré, que aconteceu em Piracuruca 3 dias antes da Batalha do Genipapo, quando as tropas portuguesas tiveram o primeiro confronto militar com piauienses, cearenses e maranhenses. Fiz marchar, e vai dando os elementos, 8 homens de cavalo, os quais no dia 11 de março de 1823 se encontraram com 40 a 50 facciosos montados, isto é, independentistas que estavam a cavalo, e tiveram com eles um pequeno choque. Apertem os cintos, preparem o coração, porque a TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, vai te levar a partir de agora para a 3ª parada da viagem da independência. A primeira capital da província do Piauí não foi a primeira a aderir à causa da independência no nosso estado. Em 1822, Oeiras tinha uma junta de governo subordinada à coroa portuguesa e, diante dos movimentos independentistas espalhados pelo Brasil, foi enviado ao Piauí o major português João José da Cunha Fidié, que chegou à província no dia 6 de agosto de 1822, depois de uma viagem de 8 meses. Senhor presidente, o major Fidié acabou de chegar. Boa tarde, senhores. Sou o Major João José da Cunha Fidié. Seja bem-vindo, senhor Fidié. Senhor presidente, passo às mãos de Vossa Senhoria a carta régia na qual Dom João VI me nomeia governador das armas da província do Piauí. Neste momento da história, um personagem foi muito importante para a adesão de Oeiras a esse movimento emancipatório. Brigadeiro Manuel de Souza Martins, que tinha também o título de Visconde da Parnaíba. Manuel de Souza Martins era conhecido por Né de Souza. Nasceu em 1767 na fazenda Serra Vermelha, hoje município de Paulistana, porque no Piauí antigo, toda essa vasta área territorial pertencia ao município de Oeiras. Ele era filho de fazendeiros, teve na sua infância ensinamento das primeiras letras, estudou e trabalhando, se esforçando na labuta de criação de gado como vaqueiro, amealhou um bom patrimônio e veio para a então capital da capitania do Piauí, ou depois chamada Oeiras, e aqui plantou praça na brigada militar da antiga capitania, na condição de furriel, e foi galgando muitos
degrau na escala militar, chegando a brigadeiro. Ele foi o líder do movimento do dia 24 de janeiro de 1823, que estabeleceu uma nova ordem política em Oeiras. No dia 23 de janeiro, à noite, foi chegando muita gente em sua casa, proprietários, militares e gente do povo, e de madrugada foi tramada a execução do plano, que foi logo na madrugada indicado várias pessoas destacando-se a cada ponto, a cada residência, para prender os portugueses, destituí-los dos cargos e, enfim, houve a formação de um governo provisório. No centro histórico de Oeiras, bem ao lado da Catedral de Nossa Senhora da Vitória, fica o casarão que foi do brigadeiro Manuel de Souza Martins. Ele viveu aqui e por 20 anos governou a província do Piauí. Hoje o casarão abriga vários comércios. Só a fachada está, de certa forma, ainda preservada. No meio da praça, bem em frente ao casarão, uma homenagem ao brigadeiro. Em Oeiras, fomos até o Centro Cultural Major Selemérico, um sobrado construído em 1845, após esse período da independência, e que chegou a ser sede do governo do Piauí. No local, visitamos a Galeria dos Governadores da província e é claro que em exposição está um quadro do Visconde da Parnaíba. E neste salão fica a Galeria dos Governadores da República. E como peça central, nós encontramos esta mesa, que pertenceu ao brigadeiro Manuel de Souza Martins. Segundo historiadores, desta mesa ele assinou documentos importantes para a história do nosso estado. No salão também há um baú que pertenceu ao Visconde. O acervo dessa época é muito pequeno, mas o que se sabe sobre este piauiense revolucionário é grandioso. O brigadeiro Manuel de Souza Martins, ao assumir o poder, ele se destacou no Império nascente. E logo em 1825, ele se tornou barão da Parnaíba, título conferido por Sua Majestade, o Dom Pedro I. E em 1841, ele recebeu outro título de Visconde, e é assim como é Manuel de Souza Martins conhecido, Visconde da Parnaíba. Manuel de Souza Martins era um frequentador assíduo da igreja de Nossa Senhora da Vitória. E o templo era usado também pelo Visconde para encontros secretos, em que ele e outros líderes discutiam sobre as causas da independência. O brigadeiro morreu em 1856, aos 88 anos, e seu corpo está enterrado aqui na igreja. O professor Júnior Viana nos ajudou nessa busca pela história do Piauí. Qual é a relação do brigadeiro Manuel de Souza Martins com esta igreja? Olha, o Manuel era oriundo de uma família de origem portuguesa, então a relação que ele tinha com a Igreja Católica era muito próxima. Tão próxima que a residência dele não ficava tão distante da igreja de Nossa Senhora da Vitória. E outra comprovação da relação dele com o catolicismo é que um dos filhos se tornou pároco dessa igreja, que era, sem sombra de dúvida, a igreja mais importante do Piauí daquele período. Então, a relação dele era tanta que até mesmo seus restos mortais foram sepultados aqui nessa igreja, ali no início da segunda metade do século XIX. É possível localizar o local exato onde o brigadeiro está enterrado? Olha, hoje não temos mais como atestar o local do sepultamento do Manuel de Souza Martins, em virtude da igreja de Nossa Senhora da Vitória ter passado por interferências durante o século XX. Mas sabe-se por registros históricos, por narrativa de jornais daquele período, que o corpo, né, desse homem tão importante na história do Piauí
foi sepultado na capela-mor dessa igreja matriz, junto ao altar-mor da padroeira. Professor Júnior, que é um estudioso sobre o assunto, afirma que na igreja há também enterradas outras pessoas da família do brigadeiro Manuel de Souza Martins. De certo, 4, mas pode ser até mais. Está sepultado o próprio Manuel de Souza Martins, junto ao túmulo de sua primeira esposa, a Josefa, e ainda hoje temos 2 vestígios, que é a lápide de sua filha, Maria Josefa Clementino de Souza Martins, falecida em 1882, e o filho de um relacionamento amoroso extraconjugal, o cônego João de Souza Martins. Este que foi aqui nessa igreja pároco entre os anos de 1840, ali chegando na década de 70 do século XVIII. Inclusive, quando ele faleceu, ele ainda era padre dessa igreja. O Visconde da Parnaíba era aquele tipo de homem que, ao mesmo tempo que ele era amado e respeitado por uns, ele também era odiado, porque ele era um estadista, era o político de maior visibilidade naquele período. E, ao mesmo tempo, tinha uma vida amorosa, né, que causava inveja às pessoas da cidade. Colecionou amantes, e dentre essas amantes, a Mariana Rodrigues, que deu a ele filhos que, ao longo do tempo, por estudarem na Boa Esperança, assistido pelo primo querido, o padre Marco de Araújo Costa, deu a eles um patrimônio que foi a educação. Por isso que, desses filhos, fora do casamento oficial do Visconde da Parnaíba, teve o João de Souza Martins, que foi pároco, cônego daqui da Catedral de Nossa Senhora da Vitória, tão quanto teve o Antônio de Souza Martins, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Visconde da Parnaíba ele concedeu aos filhos tanto patrimônio material, como também um patrimônio intelectual. A seguir, o ataque à Casa da Pólvora, o principal símbolo do poder da coroa portuguesa em Oeiras, um fato que antecedeu o dia 24 de janeiro de 1823, que já indicava que a população da província não estava alheia aos movimentos pela causa da independência.